Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitória se hoje eu olho pra trás, e a minha frente eu sei existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou, e ao longo dessa estrada sozinho não estou. Boa noite, meus queridos irmãos. Deus seja louvado pela presença de cada um aqui nessa noite. Amém? Nós vamos meditar um pouco, né? Uma meditação que eu trouxe aqui para que nós possamos juntos, como irmãos, meditar um pouco na palavra de Deus. Quero desejar também uma boa noite aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. E nesse momento nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. O título da mensagem essa noite, meus queridos, é: Podemos falar com Deus? Podemos? Podemos. Aleluia, né? Glória a Deus. Podemos falar com Deus, né? Pode o homem comunicar-se com Deus? Existe Vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo do Senhor possa nos ajudar. Amém? Só com Ele, fazer que nem Denilson falou, né, Denilson? Abrir a Bíblia, falar com o Senhor para que Ele possa nos auxiliar. Sozinho nós não somos nada. Amado Deus e Pai, Deus Criador dos céus e da terra, aqui estamos, ó Deus, na Tua presença, para estudarmos um pouco sobre o Teu amor, sobre o Senhor nessa noite. Nos ajuda na compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Existe algum aparelho que possibilita essa comunicação com Deus? Existe? Existe, louvado seja Deus, né? Existe um aparelho, né?
Os aviões e os navios possuem radiotelefonia e o radar. Nós possuímos um aparelho muito simples para nos comunicarmos com o nosso Criador. Amém? Creio eu que todos conhecem que seja esse aparelho, né? Para nos comunicar com o Pai Celeste. Vamos abrir a Bíblia em Mateus. O Giovanni foi tão enxerido que ele leu a passagem bíblica da minha pregação. Glória a Deus por isso, né? Mas foi até bom. Nós vamos ler primeiro aqui Mateus 6. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Mateus é uma passagem bem conhecida de todos. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará, ou seja, te responderá. Amém? Amém. Esse é um dos aparelhos que usamos para falar com Deus, é o quê? A oração. A oração nos eleva mais para perto de Deus. Quando falamos com Deus pela oração, Deus nos ouve e Ele vê. Amém? Isso é maravilhoso, você saber que quando que nós, como seres humanos falhos e pecadores que somos, podemos falar com Deus. E Ele nos responde, aleluia, glória a Deus, Ele nos responde. Embora a distância nos separe da visão física, a oração nos leva para junto dEle, amém? Para junto do Pai. Aqui tem um pensamento de um escritor, o escritor Hubert Roden, acho que é Roden, no seu livro De Alma para Alma, ele diz: a oração é um impresso na atmosfera da divindade. É uma submersão nos mares profundos do eterno. É um banho de luz no sol do infinito. Olha só que palavras lindas, né? É o que ele escreveu sobre a oração. Diz a grande escritora cristã L.G. White, a oração é o respirar da alma. Assim como nós não podemos sobreviver fisicamente sem respirar, não podemos ter vida espiritual sem a oração. Amém? Amém. Meus irmãos, a oração ela é tão importante no nosso viver, nas nossas vidas, em toda circunstância. A Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar. O que significa orar sem cessar? É você estar com a mente eternamente, diariamente, constantemente ligada ao Pai Celeste. Onde quer que você vá, seja lá o que você esteja fazendo, o seu pensamento tem que estar ligado em oração diretamente com Deus. É um fiozinho que não pode ser desligado nunca, porque nós necessitamos constantemente ao respirar da alma. Se você parar de respirar por um instante, você vai ficar sufocado e vai morrer. E se você não tiver uma vida constante de oração, o que acontece? A gente enfraquece, a gente fica doente, a gente fica destroçado. Eu tenho meus momentos com Deus assim constantemente. Às vezes, quando eu estou a caminhar, né, eu acho até que eu já falei isso aqui, eu vou falando, sabe? Tudo que me vem à mente, tudo que eu acho, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu não gosto, tudo que eu vou falando com Deus, né? As situações de casa, qualquer situação fora, e eu vou conversando. Às vezes tem pessoas que passam por mim, aí eu penso assim, a pessoa está pensando bem que eu estou doida, falando sozinha, mas eu não estou falando sozinha, estou falando com o meu Senhor, porque Ele em secreto me escuta a todo instante quando eu preciso dEle. Amém?
Tem aqui alguns pensamentos sobre a oração. Orar é viver no Espírito de Deus. Orar é ter comunhão com o céu. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Orar é falar com o Pai do céu, expondo-lhes nossas necessidades. É confiar no Senhor o que nós não podemos fazer. Amém? É confiar no Senhor que é aquilo que nós não podemos fazer. Orar significa ligar a nossa frágil força à força onipotente divina, da divindade de Deus. Esse é tem que ser o nosso constante viver. Orar e orar e orar. Para que assim nós possamos nos fortalecer, para que assim nós possamos ter forças para continuar a viver nessa vida até que Jesus volte. Porque a situação, meus amados, não tem sido fácil. Para nenhum de nós, eu tenho certeza. Tenho certeza que todos nós estamos vivendo momentos de dificuldades, momentos difíceis, momentos financeiros, conflitos com a família. Tudo acontece, porque nós estamos vivendo aqui neste mundo, como o Denilson falou, nós temos constantes conflitos, constantes tribulações. E isso é para que nós possamos ser moldados a cada dia, para que nós possamos ter a dignidade até de alcançar o céu, né? De alcançar o céu, por isso a gente precisa ser moldado, ser transformado a cada dia. E para isso a nossa comunhão com o Senhor tem que ser constantemente. Louvado seja o nosso Deus. Diz o pensador Monday, quanto mais perto vivermos da divindade, quanto mais estamos em contato com a fonte ilimitada de todas as coisas. Nosso Criador, Ele é a fonte ilimitada de tudo. Temos que estar assim, constantemente ligados a Ele. Amém? Deus responde às nossas orações? Sim, com certeza, responde. Eu creio que a cada instante, a cada momento, em nossas orações, nós temos respostas. Às vezes demora mais um pouco, às vezes vem logo de imediato, e Deus, Ele dá a resposta conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Depende da vontade de Deus. Nós temos que ter paciência de esperar no Senhor, né? Eu tenho um pedido de oração que eu já fiz a Deus já tem algum tempo. Até agora eu não recebi a resposta, não. Mas eu sei que ela vai vir. No momento certo, eu sei que essa resposta virá. No tempo de Deus, eu sei que vai vir. Amém? Eu creio. Agora nós vamos dar uma olhada em Mateus 7. A Bíblia já está aberta, né? É só olhar aqui para o lado. Mateus 7, 7 e 8. Aqui a resposta de que Deus responde às nossas orações. Amém? Pedi e dar-se-vos-á. Me perdi aqui. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Oh, glória! Amém? Todo aquele que busca, pode até ser que demore um tiquinho, mas a bênção vem, né? A resposta vai vir. Depende de Deus. Ele é quem sabe o momento certo que você está preparado, ou eu preparado para receber essa bênção, para receber a resposta dos céus. Amém? É tão fácil, é só pedir. Por que passar necessidade se temos um Pai que nos ouve? Não é? É tão fácil, é só pedir. Mas tem condições também, sabiam? Que tem condições para que nós possamos receber as respostas de Deus. O Senhor Deus, Ele está pronto para nos dar mais do que nós pedimos. Está em Efésios 3, 20. O Senhor Deus, Ele está pronto. Ele só quer que você o busque, que você peça, que você creia que Ele pode fazer por mim, que Ele pode fazer por você.
É tão fácil pedir, mas às vezes nós nos encontramos em condições que não nos permitem receber tais coisas. Nós vamos ver aqui algumas orações atendidas. Olha só, Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. Olha que maravilha, gente, que fé, que poder, que comunhão. Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. Nós conhecemos essa história, não é? A igreja orou e Pedro foi liberto. Essa história também é bem conhecida, quando Pedro estava lá na prisão e tinha uma casa reunida com várias pessoas, orando e intercedendo por Pedro. E aquela noite aconteceu assim um estrondo, um verdadeiro milagre. Pedro foi liberto da prisão. Foi um milagre incrível, essa história é maravilhosa, todos conhecem. Pedro foi liberto. No século passado, viveu na Inglaterra um homem chamado George Miller, que talvez possa ser chamado o maior homem de oração do seu tempo. Esse homem anotou, olha só, meus amados, esse homem anotou 500 mil pedidos de orações respondidas. Amém? Amém? Será que nós temos assim uma noção de quantas orações nós já recebemos que foi respondida por Deus, da resposta que veio do alto, que veio de Deus? Será que nós temos assim uma noção? Eu já tive muitas, mas infelizmente nunca anotei nenhuma, né? Mas ele anotou 50 mil pedidos de orações respondidas. Daniel orou e a boca dos leões foram fechadas. Amém? Os companheiros de Daniel oraram e foram libertos das fornalhas. Isso foi orações respondidas ali na hora, porque havia uma urgência, havia uma necessidade imediata dessas orações ser respondidas. Daniel foi jogado na cova dos leões injustamente, e ele era um servo do Deus Altíssimo, e o Senhor Jesus foi lá e fechou a boca dos leões famintos. Os companheiros de Daniel também injustamente foram jogados na fornalha ardente, e houve a oração, e o Senhor Jesus também, ali imediatamente, os livrou de serem queimados naquele fogo. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos ver, meus queridos, o porquê que às vezes nós não recebemos essas orações, que a resposta não vem logo, né? Por que não recebemos, muitas vezes, respostas positivas às nossas orações? Uma delas, meus amados, é falta de fé. Aqui tem uma passagem que nós vamos dar uma olhada, é Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, verso 6, diz o seguinte: Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transporta-te do mar, e ela vos obedecerá. Será que nós temos uma fé tamanha a esse ponto de fazer uma oração dessas e ser respondida assim de imediato? Conta que certa mulher, ao ler essa passagem, pensou: vou orar para que aquele monte que está de frente à minha casa seja removido. Quando ela levantou-se da oração, o monte ainda estava lá. Ela então exclamou: eu sabia que o monte não ia sair mesmo do lugar. Olha só, ela orou sem fé. Meus amados, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Você tem que orar com fé, que você vai receber.
Nem que não seja naquele momento, mas a resposta de Deus vai vir. Agora, essa oração, né, para que algo se remova de um canto para o outro, para que uma árvore se arranque e se transporte para um outro lugar, para que um monte se transporte para outro lugar, meus queridos, isso precisa de muita fé. Mas é muita fé mesmo para fazer uma oração. Começa a confiar no Pai Celeste. E ele ainda diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O pecado é um empecilho. Está em Salmo 66, 18. O pecado é um dos empecilhos que nos impedem de ser ouvidos. 66, 18. Todos acharam? Diz assim: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Aqui está falando do pecado quem é que pode me dizer? Do pecado da vaidade. Se eu no meu coração contemplar a vaidade, isso poderá, a palavra de Deus está falando, poderá impedir-me que eu seja atendida em minhas orações. Por isso, nós precisamos estar constantemente de coração limpo, de pensamento limpo, constantemente, para que o Senhor tenha condições de nos atender os nossos pedidos. Cada má ação corta um fio do cabo que nos une à divindade. Segundo, tem que ser segundo a sua vontade, não a nossa. Tem que esperar na vontade do Senhor. Falta de perseverança, está em Lucas 18:1. Falta de perseverança, você tem que perseverar, orar sem cessar, orar constantemente, estar sempre em oração para que Deus possa nos atender. Nós vamos ler Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Essa tem que ser uma oração constante, diariamente, constantemente, para que nós não venhamos a esmorecer. Estar sempre em oração para que o Pai Celeste possa nos ajudar, possa fazer aquilo que nós temos necessidade no nosso dia a dia. Coisas pelas quais a Bíblia nos ensina que devemos orar. Nós devemos orar pelo pão de cada dia, pelo perdão de nossos pecados, pela compreensão da palavra de Deus, para que Deus nos livre dos perigos, para que Ele nos guarde das tentações, para que Ele nos cure das nossas enfermidades, para que Ele nos abençoe em nossos trabalhos. E, finalmente, para que nos dê um lugar no seu reino. Amém? Essas são algumas dicas que nós podemos orar, e tem muito mais, né? Muito mais orações pela frente. A oração é o mais poderoso remédio para o doente, diz o Dr. Alex Correll. A oração é tão real como a gravidade no trabalho médico. Tenho visto enfermos que, depois de tentarem, sem resultados, os outros meios terapêuticos, conseguirem libertar-se da melancolia e da doença pelo sereno esforço da prece. Está, pois, no mundo a única força capaz de superar as chamas da lei da natureza. Sabemos que, todas as vezes que nos dirigimos a Deus, melhoramos de corpo e de alma. O poder da oração nos tornará melhores, mais pacientes, mais calmos, mais caridosos, mais confiantes, mais serenos,
mais felizes e mais humanos. Amém? O poder da oração tem o poder de fazer isso na nossa vida, nos tornar pacientes, nos tornar mais humanos. Quem lida com criança sabe que não é muito fácil, né? Você tem que ter uma paciência de Jó. E isso é quase difícil nos nossos dias, porque nossas crianças elas estão vindo assim com um temperamento horrível. E desde que uma vez, eu não sei se vocês vão lembrar, a Aline, ela fez uma pregação aqui que falava sobre a paciência. E na pregação dizia que você nunca deve pedir a Deus paciência para nada. Porque se você pede paciência, Deus manda situações para testar a sua paciência. E então, aí eu aprendi isso, gente, e realmente é maravilhoso, porque eu nunca mais na minha vida pedi a Deus, Senhor, me dê paciência para suportar essa criança, me dê paciência para isso. Não peço mais. O meu pedido é, Senhor, coloca o teu amor no meu coração, porque eu sei que se eu amar do jeito que tu amas, eu vou conseguir realizar todas as coisas necessárias. E isso tem funcionado. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque isso tem funcionado na minha vida, sabe? Paciência, peço mais não, porque eu tenho 3 crianças em casa, né, que não é fácil. Então, eu tenho amor, discernimento, eu peço compreensão, eu peço sabedoria para poder lidar não só com ela, mas com tudo que acontece no nosso dia a dia. E sim, com certeza, o amor é muito paciente. Para finalizar, abramos cada manhã a janela da nossa alma e recebamos, por meio da oração, as bênçãos da atmosfera divina. Seja a oração a torre de vigilância de nossa alma, a alavanca mais nas mãos da fé para remover as montanhas de dificuldades. Seja a oração a chave mágica para abrir os tesouros celestiais. Seja a oração a bússola para orientar-nos no caminho da vida. Seja o pão para sustento da nossa fé, a água para mendigar a sede do Espírito. Vivamos mais perto de Deus por meio da oração e experimentamos esse poder em nossa vida. Amém? Nós possamos, meus amados irmãos, buscar de Deus cada vez mais o poder da oração, para que nós possamos ter uma comunhão bem próxima com o Senhor, porque nós necessitamos muito dessa comunhão para podermos sobreviver nesse mundo que a gente está vivendo. Daqui para frente, coisas boas não vão mais acontecer. Então, para isso, seja na sua vida o constante orar para viver ao lado do Senhor e para a preparação para que nós possamos logo, logo ir embora daqui. Voltar para o lar que o Senhor está preparando para cada um de nós. Nós possamos todos como irmãos, não só orar por tudo em nossas vidas, mas orar uns pelos outros. O grupo das mulheres da igreja tem um grupo de oração que todas as manhãs tem mulheres poderosas, mulheres firmes, de joelhos dobrados, orando não só pela igreja um todo, mas por todos aqueles amigos, parentes, vizinhos que estão enfermos, que estão passando por dificuldade. Então, seja essa a nossa motivação a cada dia. Orar e orar e orar. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, obrigada, Senhor, por mais uma noite estarmos aqui na Tua presença. Obrigada porque nós podemos compartilhar um pouco mais sobre o Senhor, sobre a oração, sobre o poder que ela tem. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ouve, apesar de pecadores que somos. O Senhor está sempre com os olhos atentos em cada um de nós individualmente. Obrigada, Senhor, por esse amor, por esse perdão. Obrigada por essa graça não merecida que o Senhor deposita em cada um de nós. Pai querido, Pai amado,
Queremos te rogar que o Senhor abençoe a cada filho teu que se encontra aqui nessa noite, e a cada filho teu que está nos assistindo pelas redes sociais, a cada amigo, Senhor, que se dispôs a nos assistir, a cada pessoa que está ligada em Ti. Que as nossas orações, ó Pai, possam chegar até o Teu trono de graça. Nos fortalece, Senhor, nos dá força, disposição para orarmos a cada instante, para buscar o poder do alto. Obrigada por tudo, Senhor, pela proteção divina que o Senhor tem nos dado a cada dia, por nos guardar e nos livrar de todo o mal. Nos concede uma noite de sono, que os teus anjos acampem ao redor de cada lar aqui representado. Nós possamos, que o Senhor nos livre de todo o mal. É o que nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.